Quando eu comecei a mergulhar no tema da ética e da questão da ética na religião, assim, haviam poucos autores que de fato trataram diretamente do tema da ética no candomblé. Um deles, talvez vocês que estudem, aqueles de vocês que estudam religiões de matriz africana, conheçam, que é o Reginaldo Prandi. Ele, no livro dele de 91, ele tratou... Vocês estão escutando, gente? Ele tratou o candomblé como uma religião aética, em que a distinção entre bem e mal é convertida em matéria relativa a cada caso. Porque, afinal, o que é bom para mim, nessa situação particular em que eu me encontro, pode ser mal para você e vice-versa. Então, desprovido de definições absolutas, de bem e mal, ou de um sistema abstrato em que essas definições estejam seguramente assentadas e protegidas, tanto da variabilidade das situações quanto da manipulação de sujeitos interessados, o candomblé, concluiu Prandi, oferece critérios éticos muito frágeis para orientar seus adeptos. E algumas definições clássicas da sociologia da religião ajudaram o autor a compor esse quadro analítico. Diferente das religiões éticas estudadas por Weber, o candomblé parece mais próximo à categoria de religião mágica, voltada não para a adoração, mas para a manipulação de forças sagradas, e fortemente ritualística, em que a produção via prática ritual de estados excepcionais, mas claramente descontínuos, conta mais do que o cultivo de um tipo contínuo de pessoa moral. Como a religião ritualística, observou Prandi, o candomblé coloca muitas exigências formais sobre o comportamento do adepto, enquanto participante dos ritos, mas o libera para exercer sem constrangimentos e sem julgamento seus propósitos no mundo. Na verdade, fornece meios mágicos para fortalecê-lo nessa empreitada. E, dessa forma, é capaz de responder tanto às demandas de indivíduos imersos em um universo cultural pré-ético, universo que tradicionalmente forneceu seguidores aos cultos afro-brasileiros, supostamente indivíduos para quem os apelos das religiões éticas ainda não fazem sentido, quanto aos anseios de sujeitos afinados com formas de sociabilidade pós-éticas, aqueles para quem os apelos éticos universais deixaram de fazer sentido, dando lugar a uma busca por realização espiritual individual, frequentemente de caráter estético expressivo. É claro que a gente pode questionar a validade, a propriedade desse diagnóstico sociológico, sem questionar os termos sobre os quais ele está construído, argumentando-se, por exemplo, que existe sim nas religiões de matriz africana uma preocupação com o bem enquanto valor universal e defendendo-se uma leitura mais cuidadosa do vasto corpus mítico e ritual dessas religiões, uma leitura que revelaria os equívocos daqueles que veem o candomblé como uma religião de total relativismo moral. A meu ver, essas observações, essas objeções, elas são um pouco interessantes. Não porque elas estejam erradas, quanto aos muitos aspectos que elas revelam em seu afã de encontrar a ética enquanto um sistema abstrato de princípios morais do candomblé. Mas, a meu ver, porque elas deixam intacto um quadro analítico que fatalmente conduz a uma incompreensão da ética que é própria ao candomblé. Então, antes de endereçar os modos de conduta ética que são cultivados nos terreiros, que fazem parte da formação de novos adeptos, eu queria proceder a um deslocamento mais geral da questão. Isto é, eu queria abandonar uma definição de ética como um sistema abstrato e universal de valores morais, em direção a uma abordagem que a concebe como dimensão integrante de toda a prática. Isso é, da ética enquanto um domínio claramente demarcado da vida social, para uma concepção da ética enquanto um conjunto de problemas ou questões que confrontam qualquer campo de prática. Mais recentemente, essa orientação ela tem encontrado importantes defensores na antropologia. Entre eles, Michael Lambeck e Laidlaw têm, de fato, escrito bastante sobre esse tema.
E central ao projeto desses autores é o argumento, cito aqui Lambeck, de que a ética é parte da condição humana, os seres humanos não podem evitar estar sujeitos à ética, falar e agir com consequências éticas, avaliar suas ações e as dos outros, e reconhecer e recusar reconhecimento, cuidar e tomar conta, mas também estar cientes do fracasso de fazer isso de modo consistente. Essa citação é do Lambeck. Então, em sintonia com essa proposta de abordar a ética na sua dimensão prática, eu vou apresentar aqui, de fato, alguns casos ou situações práticas que envolveram adeptos do terreiros de candomblé de Salvador em problemas éticos. Eu espero, ao longo do texto, não apenas deixar mais claro o que eu quero dizer com isso, como também precisar melhor o modo próprio do candomblé, colocar e resolver questões éticas, formar e oferecer condições para o exercício de uma sensibilidade ética no dia a dia do terreiro. Assim, eu quero falar de alguns elementos que definem o agir ético nessa religião, e também da montagem ética que sustenta esse agir, isto é, dos arranjos discursivos e não discursivos, dos modos de organização do espaço, das interações e da convivência, que garantem o aprendizado e o fluir da conduta ética no terreiro. Eu vou começar com o primeiro caso, que foi descrito em mais detalhe por Ricardo Aragão, que eu orientei em uma dissertação de mestrado. E esse caso, ele ocorre em um terreiro Angola de Salvador, logo após a iniciação, conhecida como feitura, de uma jovem noviça de nome Bárbara. Bom, Bárbara, ela passou por uma situação muito difícil quando ela estava cumprindo no terreiro o período de resguardo que segue a conclusão da iniciação ou feitura. O seu irmão de barco, que é como se chama o companheiro de iniciação, ele já havia sido autorizado a voltar para casa, mas ela foi instada a permanecer no terreiro. E a ordem viera diretamente de sua santa, do orixá, que é dono de sua cabeça, Bamburu Sema. Na verdade, eu devia dizer Inquice, porque a gente está falando aqui de um terreiro Angola, Nesse período, o quelê de Bamburu Sema, já explico o que é quelê, começou a romper. Cada dia um fio novo partia. Colar grosso de 7 fios de conta amarrado bem rente ao pescoço da noviça, que está em obrigação, o quelê é o sinal de sua sujeição ao Inquice, é como se chama o orixá nos terreiros Angola. Caso a noviça, que no Angola se chama Muzenza, já estivesse liberada para sair de casa, já tivesse voltado para casa e o quelê tivesse rompido, a suspeita seria de que ela teria quebrado algum resguardo sexual ou alimentar, ofendendo com isso Bamburu Sema, a sua santa. Mas ela não havia saído do terreiro, nem tivera contato com gente de fora desde que fora recolhida. Seu comportamento era monitorado pelas pessoas diretamente responsáveis pela feitura, os mais velhos da casa. A mãe de santo perguntava insistentemente a Bárbara se ela teria feito alguma coisa para ofender a santa, mas a moça jurava inocência. Como medida de proteção, a mãe de santo enrolou um pano branco em volta do quelê de Bárbara, mas de nada adiantou. O colar já estava por um fio, então ela jogou os búzios, E ela descobriu que a autora desta situação era Kayala, orixá ou Inquice, que durante a feitura, o processo de iniciação de Bárbara, vinha disputando com Bamburu Sema, a dona da cabeça de Bárbara, a cabeça da moça, Deslanchou-se então uma conversa da qual Bárbara conta só ter escutado, sem entender, umas poucas palavras proferidas pela mãe de santo. A senhora tem que saber esperar. Quando Bárbara voltou a si, ela fora tomada ou possuída por Kayala, a quem a interpelação da mãe de santo, afinal, havia sido dirigida, disseram-lhe que no quelê de contas vermelhas de Bamburu Sema, intacto agora em seu pescoço, havia uma firma de Kayala. Depois a mãe de santo explicou que negociara com a santa, com Kayala, e dessa negociação havia surgido o seguinte acordo. Kayala deixaria Bárbara em paz e a mãe de santo, por sua vez, além de adicionar uma firma de Kayala no quelê de Bárbara,
prometera que também ela, Caiala, comeria, receberia oferenda a cada nova obrigação de Bárbara. Aqui a gente tem um breve relato dos percalços de uma feitura. Como se sabe, vários tipos de vínculos conectam os seres que fazem parte do mundo do candomblé. Entre estes estão os vínculos de que é feito a pessoa, uma entidade composta, mas cuja composição precisa ser ativada passo a passo no terreiro. A feitura dá início a esse processo, fazendo nascer no terreiro, um para o outro, um muzenza, ou iaô, e um inquice, ou orixá, que é o dono de sua cabeça. A feitura é seguida por uma série de procedimentos rituais conhecidos como obrigação, que gradativamente vão assentando no corpo do noviço e no terreiro mais uma das entidades a que ele está vinculado. Então, o feito da feitura e das obrigações subsequentes é encaminhar seres relacionados em uma trajetória, oferecendo condições para que seus laços sejam desenvolvidos e para que cada um, tanto a pessoa quanto o santo que é feito com ela, possa emergir como um ser mais completo e diferenciado. Como Bastide observou, o universo do candomblé é ao mesmo tempo relacional e inacabado, sempre em processo de se fazer. A feitura abarca um conjunto bem complexo de procedimentos que precisam ser bem conhecidos por aqueles que irão conduzi-la. Requer atenção aos detalhes, às muitas variações nos modos de fazer. Também requer maleabilidade, criatividade, porque cada caso é um caso e pais e mães de santo têm que estar preparados para eventualidades, para soluções e arranjos de última hora. Mas a questão central que permeia a história acima é menos uma questão de conhecimento, do saber necessário para conduzir a feitura com base no procedimento padrão, do que uma questão de responsividade. Isto é, de sensibilidade para responder aos apelos de seres que demandam reconhecimento, mas que ainda existem de modo fraco, que estão em processo de se fazer. Esta, eu sugiro, é a questão ética central da feitura. Endereçá-la é estar preparado para responder ao apelo de outros. Mas no candomblé, responder é já engajar-se com a existência de quem apela, é contribuir para a sua instauração. Eu estou usando aqui o termo instauração no sentido que foi empregado originalmente por Souriau, filósofo francês, em 43, e que depois, mais recentemente, foi retomado por Bruno Latour. E ambos justamente apontam para o fato de que todas as coisas que existem em um estado de inacabamento existencial, ou seja, tudo que existe precisa ser instaurado, isto é, conduzido em uma trajetória rumo à realização. Há pelo menos 3 pontos de aproximação entre os conceitos de Souriau de feitura entre o conceito de Souriau de instauração e a noção do conceito de feitura no candomblé. Primeiro, a ideia de que a existência se declina em graus e intensidades diferentes. Depois, de que a existência depende sempre de trabalho, de investimento e, frequentemente, da colaboração de muitos. E, por fim, a realização de que, no final de contas, esses investimentos podem falhar. Em O Candomblé da Bahia, Bastide faz uma observação chave para entendermos essa aproximação que eu estou aqui fazendo entre feitura e instauração. Na cosmologia africana, ele explica, ser equivale a poder e, como tal, sempre comporta gradações, S mais ou menos. E uma vez que todo poder vem dos orixás, cada vínculo firmado e renovado com os deuses resulta em um incremento de ser. Para Bastide, o processo incremental de ser-poder, que é posto em movimento no candomblé, comporta sempre uma dimensão ética. Quanto mais a pessoa é, ou quanto mais potência ela agrega, mais é cercada de obrigações, mais encargos tem, mais peso carrega de cadeias rituais, ou poderíamos dizer, mais responsável se torna pela feitura de outros. Quanto mais negligencia suas obrigações, mais sua existência se enfraquece. Tem-se aqui os 2 primeiros sentidos da ideia de instauração. Em um mundo de gradações, é possível se existir de modo fraco ou forte. É possível que a existência se alargue ou se encolha, a depender da força ou potência acumulada.
E quanto mais força, mais obrigações, mais encargos ou compromisso com a existência de outros. Por isso, cabe principalmente aos mães e pais de santo encaminhar o processo de feitura daqueles que chegam aos seus terreiros, não só os filhos humanos, mas também as entidades que a eles se vinculam. Variantes únicos dos orixás gerais, essas entidades também ingressam no terreiro de modo ainda fraco ou incompleto. Pode-se dizer que o fato de que no candomblé as pessoas humanas e as entidades sagradas precisam ser feitas torna os adeptos particularmente atentos e explicitamente comprometidos com a instauração dos seres que ingressam no terreiro. Para Surriot, toda instauração comporta risco. Não há garantia que o processo será bem sucedido. É possível a gente ler a feitura no candomblé em uma chave que minimiza o risco que ela comporta, né? Nessa chave, assume-se que, embora a feitura requeira muito trabalho por parte dos seus oficiantes, ela segue um caminho mais ou menos linear. Uma vez que o orixá, dono da cabeça, responde nos búzios, então cabe à mãe de santo ou pai de santo seguir os passos costumeiros para a iniciação dos filhos desse orixá. Frequentemente, essa perspectiva que minimiza o risco é a perspectiva do observador de fora, que vai afirmar que há muitos ritos na feitura, mas, em geral, poucos riscos quando o procedimento padrão é bem conhecido. Mas a perspectiva da gente de candomblé é diferente, principalmente quando se tratam dos mais velhos do santo, aqueles com mais tempo de iniciação e mais experiência. Sempre que tem noviço recolhido na casa, o clima é de apreensão e cuidado redobrado. Afinal, durante a feitura, o corpo do noviço está aberto, preparado para receber o santo, mas também vulnerável a todo tipo de influência. O orixá está próximo, mas muitas forças são convocadas para que a relação entre ele e sua filha humana aconteça no terreiro. Outras tantas forças são atraídas no processo e é preciso lidar com elas. E embora os procedimentos da feitura obedeçam à configuração prévia, revelada no jogo, essa configuração só se confirma mesmo quando a feitura é deslanchada. Até então, o que era dado como certo pode ainda se revelar diferente. Há casos e casos. 2 orixás podem estar disputando a cabeça do noviço. Um orixá herdado, de herança de família, pode se revelar quando o noviço estiver recolhido, demandando atenção. O orixá de frente pode ter permanecido oculto muito tempo e só no momento mesmo da feitura resolver se mostrar. Então recorre-se ao jogo sempre que necessário. Arriam-se oferendas para agradar e também, às vezes, afastar os visitantes inesperados. Negociações são postas em marcha e, no final de tudo, para ainda o receio de que o santo, que foi criado no roncó, na camarinha, no quarto de iniciação, junto com sua filha humana, por alguma razão se recuse a proferir seu nome em público, na cerimônia que marca sua apresentação formal à comunidade de fora e que confirma o sucesso da feitura. Então, na verdade, a feitura ensina que num terreiro é preciso considerar a presença de seres cuja voz pode inicialmente ser difícil de distinguir, seres que existem de modo fraco ou incompleto, ainda em vias de aceder a uma existência plena. Há sempre muitas entidades demandando participar da vida de uma casa de candomblé. E, uma vez que elas são admitidas, elas precisam ser cuidadas e, pelo menos em parte, atendidas nas suas exigências. Pode ser bem difícil lidar com os recém-admitidos. E os adeptos, sobretudo as mães e pais de santo, estão bem cientes desse fato. No caso que eu narrei acima, Kayala disputou com Bamburucema a cabeça da noviça e ameaçou o sucesso da feitura. Mas enquanto Bamburucema já havia nascido no terreiro, já fora assentada e alimentada nos ritos internos da casa e já se fizera visível no corpo de Bárbara, sua presença testemunhada tanto pelos de dentro quanto pelos visitantes de fora, Kayala se insinuava via um apelo ainda difícil de reconhecer. Quando a mãe de santo respondeu a Kayala, dizendo a senhora precisa ter paciência, não apenas reconheceu sua presença, mas agregou força e intensidade à sua existência. E de maneira criativa empregou os recursos técnicos do candomblé para instaurar Kayala no seu terreiro. Colocou uma firma de Kayala no quelê de Bamburucema e prometeu-lhe uma festa no final do período de cada obrigação de Bárbara. Assumiu o trabalho que enseja o ingresso de cada nova entidade no terreiro.
Na verdade, um terreiro precisa formar pessoas que sejam não só sensíveis aos apelos daqueles que chegam, como também preparadas para assumir as consequências de suas respostas a esses apelos. Quando é noviça, ainda sem obrigação de 3 anos, a pessoa depende de muitos outros. Seu pai ou mãe de santo, sua mãe ou pai pequeno, seus mais velhos, para ser encaminhada em sua gradual composição. Ela existe quase como uma extensão desses outros. Assim é o caso da Muzenza de Bamburucema ou Bárbara. Ela depende da mãe de santo para se fazer junto com entidades que ela ainda mal sabe reconhecer. Mas à medida que ela passa pelas etapas formativas de uma filha de santo, ela se torna mais autônoma. O que no candomblé quer dizer que ela vem a ser foco para o encaminhamento de novas relações, para a instauração de novos seres. A formação da filha de santo no candomblé é um processo bem longo. Como eu já observei, requer muito trabalho por parte dos seus mais velhos, mas também requer um trabalho dela sobre si mesma, sobre seu corpo, sobre suas condutas, sobre suas disposições, para se converter gradativamente em uma pessoa mais completa, mais relacionada e mais autônoma. Para alguns autores, é justamente isso que define ética, as práticas pelas quais as pessoas buscam se transformar em consonância com os ideais de virtude, felicidade ou verdade, que são definidos pela tradição a que ela pertence. Na filosofia, essa concepção é conhecida como ética da virtude. Enquanto outras abordagens da ética, como o utilitarismo e a deontologia, situam a ética no plano da conduta, seja enquanto agir que almeja o bem, no caso do utilitarismo, seja enquanto prática orientada por princípios, no caso da deontologia, a ética da virtude situa justamente a ética no campo do ser, isto é, no processo mesmo de autoconstituição dos sujeitos. Aparentemente, teríamos aqui uma concepção de ética bem afinada com o universo do candomblé, né? Um mundo em que a constituição das pessoas é matéria de intenso investimento, tanto por parte dos pais e mães de santo, de toda a comunidade do terreiro, como por parte dos próprios sujeitos, né? A ética da virtude tem vários representantes, um deles, que tem sido bastante retomado por autores mais recentes da antropologia da ética, é o Michel Foucault. Bom, em seus escritos sobre o tema, sobre a ética, eu vou agora retroceder um pouquinho, o filósofo pragmatista americano John Dewey, ele expressou algumas reservas com relação à ética da virtude. Eu vou recuperar um pouquinho o seu argumento, porque ele me parece bem apropriado para a gente entender a particularidade do candomblé. Ou seja, à primeira vista, a ética da virtude parece ter muito mais vantagens com relação às abordagens rivais, porque justamente situa a ética nesse campo de autoconstituição dos seres, dos esforços pelos quais as pessoas buscam, os esforços, os exercícios, as práticas, pelos quais as pessoas buscam se transformar, né? Mas Dewey, ele expressa uma reserva bem interessante com relação à concepção da ética da virtude, que eu acho que capta um ponto particular do candomblé. Porque o argumento dele é o seguinte, ele diz que a ética da virtude, essa concepção filosófica, ela compartilha com outras abordagens, a utilitarista, por exemplo, de uma visão possessiva ou aquisitiva da moralidade, em que o agir ético ou a autorrealização são concebidos em termos de se obter algo, virtude, felicidade, para o eu. Nessa concepção, observou Dewey, o tempo que domina o agir ético é o futuro. Tem-se a ideia de que o eu confronta sua conduta de um ponto de vista externo, tomando-a como meio para tornar-se algo. Então, a conduta aparece como um meio que está a serviço do ideal de virtude que se deseja alcançar. Mas para Dewey, aí residia o equívoco da ética da virtude, pois apenas, ele argumentava, por um decreto artificial, a gente pode separar o eu do seu comportamento. A alternativa que Dewey propõe consistia em pensar a ética segundo um modelo estético. Para ele, isso significava tomar a experiência moral como uma experiência de consumação vivida desde dentro por um eu, ou um self,
que não se distingue de sua atividade e, portanto, não a instrumentaliza, e que, na verdade, se transforma com ela. É isso que Dewey chamava de um modelo estético de ética. Eu queria propor aqui que o candomblé, ou que eu estou chamando da montagem ética do candomblé, coloca certas barreiras ao agir ético orientado exclusivamente pela perspectiva do vir a ser um tipo de pessoa, ou guiado exclusivamente pelo futuro. E essas barreiras têm a ver com a definição marcadamente estética da ética. Isso é, uma forte estetização dos lugares intermediários pelos quais uma pessoa passa no caminho para completar-se ou para existir-se de modo bem mais acabado. Eu vou explicar. O terreiro é um espaço, vocês devem saber, fortemente hierárquico. Nesse espaço, a posição de noviça, ocupada por Bárbara da história, é definida por uma combinação de ignorância ou de não conhecimento e de forte submissão. Ela não tem acesso a boa parte dos procedimentos rituais que são realizados no terreiro. Esse acesso lhe é expressamente vedado. E à exceção dos seus irmãos de barco, ou irmãos de iniciação, e dos aspirantes à iniciação, todo mundo manda nela. Na medida em que ela vem a realizar suas obrigações, as obrigações que marcam os vários anos de feitura, ela sobe na hierarquia e ela virá a ter acesso aos conhecimentos tidos como conhecimentos de fundamento. E certamente poderá ocupar uma posição de mando. Mas no candomblé, submeter-se aos outros e conformar-se à situação de ignorância não são apenas uma etapa inicial de um processo de conhecimento e autonomia crescentes. Ou melhor, não são simplesmente meios para a Bárbara se tornar uma pessoa mais completa no futuro. São definidores de uma existência que precisa ser vivida intensamente por ela no presente e que é fortemente exibida, ritualizada no seu corpo e no terreiro. A estetização desse modo de ser é bem visível na indumentária da noviça, no seu corpo curvado, no seu gesto de humildade, e é reforçada, como eu vou argumentar mais adiante, por uma complexa etiqueta. Então, disso a gente já pode puxar uma primeira conclusão. Esse vínculo entre ética e estética no candomblé, o que eu estou chamando aqui de uma concepção estética de ética, né? Bom, o segundo caso que eu vou narrar aqui para vocês é um caso que eu mesma presenciei e acompanhei. Ele, na verdade, consiste em 2 eventos, 2 conversas. A primeira conversa foi uma conversa entre 2 jovens, filhos de santo, que em breve pagariam no terreiro a que eles pertencem a obrigação de 7 anos, que é uma obrigação bem importante no candomblé, que consiste nos ritos pelos quais um filho de santo torna-se um adepto sênior, ou ebome. Ocasião em que eles 2 também iriam receber o cargo de pais de santo, sendo-lhes no futuro permitido abrir seus próprios terreiros. Pois bem, ambos tinham a intenção de tornar-se pais de santo, estavam se dedicando a essa empreitada com afinco, já assistindo, ajudando a mãe de santo em várias das tarefas importantes, e também estavam procurando ampliar seu conhecimento fora do terreiro, frequentando festas em outras casas, fortalecendo os contatos interterreiros e recorrendo à literatura escrita sobre o candomblé. Bom, a conversa foi a seguinte: quando eu entrei no terreiro, eles 2 já estavam de fato conversando. E só os 2 já estavam lá prontos para a celebração que em breve iria se iniciar. Bom, a conversa inicialmente tratara do caso de um rapaz que foi iniciado num terreiro da nação Queto, apesar de ser filho de Tempo, que é um orixá Angola que não tem correspondente no Queto. Eu vou explicar, não sei se vocês... Bom, o candomblé, a gente tem diferentes tradições rituais no candomblé, as nações se referem a essas tradições rituais e elas remontam aos diferentes grupos étnicos que foram responsáveis pela formação do candomblé. No contexto do candomblé baiano, a gente tem 3 nações principais, a Queto, a Jeje e a Angola. Mas o que a gente observa no candomblé é que a ideia de nação não se refere apenas à tradição do terreiro, mas se refere também ao orixá.
Então, embora existam correspondência entre os orixás de diferentes nações, há também orixás que não têm correspondentes em outras nações. E Tempo é um desses orixás. É um orixá Angola que não tem correspondente, pelo menos se diz que não há correspondente de Tempo no Queto, né, que é a nação do terreiro que eu estou aqui tratando. E a conversa girava em torno de um caso, justamente de um rapaz que foi iniciado num terreiro de nação Queto, embora ele fosse filho de um orixá Angola, que é Tempo, que não tem correspondente no Queto. E a conversa dos dois era o seguinte: se eles fossem o pai de santo, eles teriam iniciado esse rapaz de Tempo no terreiro Queto? E aí um deles dizia o seguinte: se fosse na minha casa, no meu terreiro, eu não faria o santo. Na hora que visse que era de Tempo, mandava para uma casa Angola que eu conhecesse. Aí o outro dizia assim: pois eu recolhia na minha casa. Qual o problema disso? E aí a resposta: mas se eu não sei fazer no Angola, como é que eu posso assumir essa responsabilidade? O que eu sei eu aprendi com minha mãe de santo, no Queto. Sei fazer do jeito dela, não ia saber cuidar de uma pessoa de Tempo. É só chamar, dizia o outro, alguém que sabe para ajudar. É isso que eu ia fazer. Se a pessoa veio para minha casa, então eu vou cuidar. Aí o primeiro dizia, eu explicava para ela: olhe bem, seu santo é Angola, aqui é uma casa Queto, eu vou mandar você para tal ou qual casa que lá é Angola. Então delineava-se assim uma polarização bem interessante. A que tudo indicava resultariam estilos bem diferentes de conduzir o candomblé. Edson, cauteloso e aparentemente mais atento às suas limitações, não se arriscaria no seu terreiro levar adiante uma feitura que requeresse procedimentos que ele não dominava. Lula, mais confiante, não teria problema em fazer. Afinal, sempre poderia recorrer à ajuda de especialistas mais versados do que ele nos modos Angola. Fortemente apegado à tradição da casa em que foi iniciado, Edson agiria exclusivamente no âmbito do que ele aprendeu com sua mãe de santo. Talvez menos apegado, Lula estaria disposto a explorar os limites de sua tradição. Mais um passo nesse raciocínio e a gente chegaria à conclusão, que eu quero aqui problematizar, que enquanto um toma decisões com base em considerações morais, o outro é guiado prioritariamente pelo interesse próprio. Mas o desenrolar da conversa veio mostrar que o contraste entre a ação instrumental e a ação valorativa não era apropriado e talvez fosse um contraste grosseiro demais para iluminar a questão. Veja bem, argumentou Lula lá para as tantas, se a pessoa me procurou e pediu minha ajuda, se o santo trouxe ela aqui, ele escolheu onde quer ficar. E se for escolha do orixá, então eu tenho que respeitar, meu dever é cuidar. 2 semanas depois, um jovem Tata, pai de santo do Angola, veio dar uma palestra nesse terreiro Queto. O evento era parte de um ciclo de encontros promovidos por um grupo de filhos de santo do terreiro, com pretensões de criar uma associação para aprofundar o conhecimento da religião. Depois de falar sobre o pai de santo Angola, ou sobre o candomblé Angola, o pai de santo respondeu algumas questões. Eu não sei bem qual dos dois, não me lembro bem se foi Edson ou Lula, que trouxe de volta o caso. E, de fato, um deles perguntou o seguinte para o pai de santo, para o Tata: você faz em seu terreiro um orixá de outra nação que não a sua? E a resposta do Tata, reforçada por algumas ebomes, né, mais velhas do terreiro, desse terreiro Queto, foi a seguinte: se o orixá veio para minha casa, ele escolheu ser feito lá. Mas como é que você vai fazer? Perguntou Edson, aparentemente menos interessado em defender sua posição, que foi enfraquecida, é claro, pela resposta do Tata, do que em aprender algo novo sobre o candomblé. O Tata, então, recorreu a uma distinção interessante. Ele disse: se um orixá Queto vai ser feito em minha casa e a casa é Angola, então todos, incluindo o orixá, terão que observar o rito público Angola. Essa é uma satisfação que se dá para os de fora. Agora, lá dentro, você vai ter que contar com a ajuda de alguém que saiba conduzir a feitura na nação do orixá. Você vai ter que chamar alguém do Queto.
Eu gostaria de destacar aqui alguns elementos dessas duas situações que, a meu ver, são bastante esclarecedoras sobre o tipo de questão ética que é relevante no candomblé e a maneira pela qual essa questão é, em geral, endereçada no dia a dia dos terreiros. Em termos mais amplos, o problema central aqui gira em torno do modo correto de se fazer pessoas e orixás, de quem está autorizado para fazê-lo e de onde provém a autoridade para tal, né? Embora ser pai ou mãe de santo, é claro, a exigência mínima para se conduzir à feitura de outros, só pode recolher Iaô quem já passou por esse complexo processo de feitura, e que já acompanhou a feitura de outros e que foi escolhido pelo orixá para assumir esse papel, outras considerações estão aqui em jogo que dizem respeito à particularidade dessa situação. Questões do tipo: posso ou devo fazer o santo de alguém se esse santo não pertence à nação do meu terreiro e se eu não domino os procedimentos de feitura na sua nação? Devo acolher uma pessoa que me pede ajuda nessas circunstâncias ou me negar a fazê-lo? Decido com base na minha competência ou na minha obrigação de cuidar? Ou ainda, sou mesmo o principal responsável pelo desdobrar da situação? Do ponto de vista de uma antropologia da ética, o que é mais interessante nesse caso não são as regras que regulam a feitura e suas instâncias particulares, mas a situação que faz de fato hesitar os atores, que sugere para alguns deles, pelo menos, que é preciso cautela, que talvez a resposta padrão não seja, nesse caso, a melhor, que é preciso ponderar um pouco mais antes de levar adiante o processo. Interessa entender aqui o que transforma a situação em um problema ético. E por problema ético, eu não quero dizer simplesmente o que demanda a aplicação de regras morais conhecidas, mas o que produz incerteza quanto aos critérios mesmos a partir dos quais julgar e responder à situação. Por um lado, parece se sobressair a exigência de seguir a tradição, que sabemos jogar um papel importante na dinâmica interna dos terreiros e no modo pelo qual o candomblé se apresenta ou é apresentado pelos seus porta-vozes autorizados enquanto uma religião de preservação do patrimônio africano. Mas é importante notar que quando Edson invoca a tradição, ele não está se referindo a um conjunto de princípios reguladores externos, mas um modo de fazer que ele aprendeu em contextos concretos, via observação e participação na atividade dos seus mais velhos. A tradição a que ele se apega são procedimentos que ele aprendeu com sua mãe de santo, nos quais ele tem confiança e que ele sabe são propícios para encaminhar algumas situações de feitura a um desfecho feliz. Poderíamos dizer que Edson está menos preocupado com a fidelidade a princípios abstratos ou princípios gerais do que com a falta de habilidade para presidir a feitura do orixá Angola. O problema que lhe confronta são os limites do seu conhecimento. Mesmo para ele, não se trata exatamente de escolher entre ser ou não fiel à tradição, ou entre fidelidade e traição. A escolha é mais humilde, menos radical. Fazer apenas o que ele sabe fazer bem ou assumir o risco de não saber. Por outro lado, se por um lado a gente tem o apelo da tradição, por outro lado tem-se o apelo das entidades mesmas. É em torno deste ponto que gira o argumento de Lula, que depois foi reforçado pelo Tata Angola. Um argumento que desloca de modo interessante o problema ético, que o transforma em uma questão de responsividade a outros, cuja vontade precisa ser reconhecida. A gente já viu isso no caso anterior. Se no primeiro caso a virtude é definida pelo compromisso com a herança legada do passado, agora ela é definida pela prontidão para reconhecer e responder ao apelo dos orixás. A possibilidade do Santo Angola ter escolhido a Casa Queto para sua feitura minimiza o valor de considerações acerca da competência do pai de santo ou da fidelidade à tradição. Pelo menos faz hesitar os que seguiam por essas considerações. Embora o Tata Angola, que veio dar a palestra, tenha sido bem categórico na sua resposta, ele sabe que antes de qualquer coisa, antes de deslanchar a feitura do orixá Queto no seu terreiro Angola, é preciso confirmar mesmo a vontade do orixá.
ele vai recorrer ao jogo, mas antes ele também vai perscrutar a situação. Não apenas observar com atenção o desenrolar dos eventos, mas vai interferir ativamente nesse desenrolar para convidar ou provocar o santo a se mostrar. Ele vai acender uma vela, vai arriar uma oferenda, vai sacrificar um galo, ele vai convocar os ogãs para entoarem nos atabaques os toques daquele orixá. Ou seja, ele vai procurar intensificar o apelo das entidades com os meios técnicos que ele tem à sua disposição. O vasto estoque de tecnologias rituais do candomblé. Que consequências tem isso para a conduta ética? Para responder essa questão, vamos parar a pensar um pouco o sentido que tem a técnica no candomblé. Em linhas gerais, eu diria que 3 aspectos aqui se destacam. Primeiro, o emprego da técnica é sempre orientado pela situação sobre a qual ela deseja interferir. Isto é, exige atenção às características próprias de cada caso. Se você está empregando uma técnica, você tem que estar afinado, tem que estar atento para a afinação dessa técnica com a situação sobre a qual você quer interferir. Segundo, o emprego de uma técnica é sempre um exercício de criatividade. Isso é, no dia a dia dos terreiros, é preciso atuar com os materiais e os recursos com que se pode dispor e com as possibilidades que a situação oferece. Recorre-se a manipulações diversas e negocia-se com as entidades que demandam algum tipo de retorno de seus parceiros humanos. E, por fim, essa dependência na técnica fomenta a responsabilidade. Porque, afinal, quando a gente está falando de técnica, sempre há a possibilidade de que nossos investimentos técnicos venham a falhar. As técnicas que nós empregamos podem não produzir o resultado esperado, novas investidas podem ser necessárias. Ou seja, essa vinculação do emprego da técnica com a responsabilidade é, de fato, um elemento bem marcante na prática ética cotidiana do terreiro. Quanto mais o praticante experiente interfere para intensificar o apelo das entidades com os meios técnicos que ele tem a seu dispor, mais ele se torna sensível a esses apelos. Ou seja, o próprio emprego da técnica ajuda a fomentar uma sensibilidade. Isso é, mais preparado ele se torna para reconhecer diferenças e sutilezas nesses apelos. Afinal de contas, ele está contribuindo para a sua instauração. E mais apto ele se torna para responder, ou ainda, mais ele se sente instado a considerar seriamente as particularidades da situação. Porque, afinal de contas, se é na situação que se delineia, ainda que de modo fraco e indistinto inicialmente, o apelo do orixá, então é preciso estar mais atento à situação e comprometido com seu desenrolar. Além disso, se o orixá emerge como integrante pleno da situação, então não cabe exclusivamente ao pai ou mãe de santo decidir. A produção de pessoas sensíveis aos apelos de entidades em vias de se fazer e a concomitante multiplicação das agências envolvidas no desdobrar dos eventos, que são dimensões bem marcantes da vida no candomblé, tem como consequência também a distribuição da responsabilidade. A fala do Tata, confirmada pelas EBOMES, não só renova a necessidade de que, frente a problemas éticos, é preciso tratar cada situação como única, mas também lembra que pais e mães de santo não são o centro da ação, que o poder de decisão não repousa exclusivamente em suas mãos e que nem tudo que acontece no terreiro depende deles. Lembra que o agenciamento de outros, mais fortes, mais experientes, mais sábios, pode ser uma alternativa necessária em um processo de feitura. No candomblé, cultiva-se uma ética que se volta para as situações, buscando nelas a chave para a boa conduta. Uma ética que é menos um sistema de princípios abstratos que independem das situações do que uma etiqueta. O comentário final do pai de santo, Angola, retrata esse fato. A feitura do orixá Queto no terreiro Angola Na feitura do orixá Queto no terreiro Angola, tem-se um rito público que dá satisfação aos visitantes, no qual se exibe a identidade Angola da casa. Mas tem-se um rito fechado que dá satisfação ao orixá e que segue o preceito da nação do orixá.
Dar satisfação é uma noção corrente nos terreiros, sem dúvida também fora deles. Indica a necessidade de que a pessoa se apresente de uma forma que seja compreensível ou aceitável a outros, que em qualquer momento estejam na posição de esperar dela qualquer consideração e respeito. Orixás, adeptos mais velhos, autoridades de outros terreiros, os visitantes de fora que vêm assistir às festas. Dar satisfação indica que a pessoa seja capaz de satisfazer as justas demandas desses outros. Para os críticos dessa ideia de uma ética de dar satisfação ao outro, aqueles que insistem em não ter que dar satisfação a ninguém, trata-se de uma obrigação que enfatiza a opinião dos outros no lugar da convicção própria ou do compromisso verdadeiro, que se guia pelas aparências e que não seria, portanto, de fato, um sinal de boa conduta ética. No candomblé, leva-se muito a sério a obrigação de dar satisfação a outros, assim como também se levam muito a sério as aparências. Nos dois casos, a questão não é o cultivo da artificialidade ou da superficialidade, ambos atributos frequentemente associados à etiqueta, mas a valorização dos vínculos que definem a pessoa ou o grupo. Mas o comentário do Pai de Santo, que veio da palestra, chama atenção para o fato de que muitas vezes é preciso dar respostas diferentes aos diferentes outros que definem e fortalecem um terreiro. É preciso, por um lado, dar satisfação aos de fora, aqueles que vêm assistir às festas públicas do terreiro, admirar e se beneficiar do axé da casa, muitos dos quais são gente de outras casas, de outros terreiros, mas, por outro lado, é preciso dar satisfação aos santos mesmos, empregar os procedimentos condizentes com sua natureza, fazer as coisas do jeito de sua nação. Aqui entra a etiqueta. Na festa, feita para dar satisfação aos de fora, domina o cerimonial Angola. Na camarinha ou no roncó, a história é outra. Os procedimentos decisivos ocorrem na camarinha, mas isso não quer dizer que a festa engana os de fora. Quer dizer que exibe uma parte apenas, mas bastante verdadeira, da vida no terreiro, sua feição pública e acessível a todos. Vale notar que temos aqui um modo próprio de composição regido pela ética, ou talvez nós devêssemos dizer uma ética da composição, em que a casa agrega elementos novos no processo mesmo de responder, dar satisfação aos outros que a ela se vinculam. Neste processo, adicionam-se elementos do rito Queto na casa Angola, em resposta ao orixá Queto que aí ingressa. Mas a cada nova adição, produz-se também uma diferença de contexto. No caso hipotético descrito acima, não só entre o contexto público e o contexto fechado da camarinha, um regido pelo rito Angola, outro regido pelo rito Queto, como também no rito público, uma diferenciação entre o tom geral da cerimônia, que é Angola, e o momento em que vai se tocar no Queto para o santo dar o rum ou dançar. Esse modo de composição conta uma história de escolhas e afinidades dos orixás, de complexos enredos de feitura, de obrigações herdadas e assumidas, de colaboração entre especialistas de diferentes nações na feitura de um santo ou na abertura de uma casa. Também multiplica as diferenças. Uma casa Angola, por isso mesmo, nunca será idêntica às outras da mesma nação, ao mesmo tempo que abre caminho para novas aproximações e novas adições. Bom, como eu já notei acima, uma complexa etiqueta regula essa dinâmica. E eu vou recorrer aqui a mais um exemplo para falar, esse é meu último caso, um pouquinho mais da etiqueta do candomblé. Bom, o caso que eu vou contar aqui, que eu vou narrar aqui, me foi contado, não foi presenciado por mim, me foi contado por outro, uma pessoa de muitos anos de feita no candomblé. E a história é a seguinte: há alguns anos atrás, um evento crítico se desenrolou em um terreiro bem tradicional da Bahia, que ameaçou abalar o equilíbrio sempre tenso de poder reinante em casas muito antigas, que são aquelas casas que contam com adeptos de muitas gerações de feitura, alguns dos quais não foram feitos pela pessoa que ora ocupa o cargo de mãe ou pai de santo da casa, né?
Bom, a mãe de santo deste terreiro entregou um cargo de prestígio para um ebome, uma mais velha do terreiro. Um grupo mais antigo da casa, entre os quais algumas pessoas que não haviam sido iniciadas por aquela mãe de santo, discordou da escolha, argumentando que, pelas regras de senioridade, outras ebomes mais velhas e experientes deveriam ter tido precedência para receber o cargo. Para esse grupo, a mãe de santo desrespeitara o costume. Como consequência, a nomeação passou a ser objeto de forte crítica em alguns círculos. Uma reunião fechada foi convocada diretamente pelo Ogum de um ebome insatisfeita para discutir o assunto. Isso é, o santo de um ebome convocou uma reunião entre os insatisfeitos para discutir essa questão. Uma noite, esse mesmo santo, ou seja, esse mesmo Ogum, bateu enfurecido na porta da mãe de santo. Ela foi prevenida, mas teve que atender. Afinal, era o Ogum de um ebome bem antiga da casa. Ela não podia tratar como se fosse o santo de uma noviça. Ogum entrou com seu porte guerreiro e questionou a conduta da mãe de santo com base na tradição da casa. Nunca se vira uma escolha dessas na história do terreiro. A resposta da mãe de santo é maravilhosa. Ela disse assim: pois é, meu velho, mas eu também nunca vi orixá convocar reunião. Vários aspectos tornam esse caso particularmente interessante para um estudioso do candomblé. Claro, ele revela as rixas que permeiam o cotidiano de terreiros grandes e antigos, o apelo à tradição, como veio para resolver e ganhar disputas, a habilidade, a astúcia mesmo da mãe de santo para lidar com os conflitos. Mas eu queria aqui destacar outro aspecto, que é a etiqueta que rege a negociação entre as partes e seus efeitos na dinâmica relacional do terreiro. Primeiro, a gente tem a etiqueta que opera entre adeptos situados diferentemente na hierarquia da casa. Como eu já observei, essa etiqueta requer, da parte dos noviços, a exibição de sujeição aos mais velhos. São fortemente ritualizados e estetizados os modos pelos quais as abiãs, que são os adeptos ainda não iniciados, e as iaôs ou os iaôs, os noviços, se dirigem às autoridades da casa. As diferenças hierárquicas entre as pessoas humanas se estendem, é claro, embora modificadas, para os seus santos. Um orixá, é claro, sempre recebe um tratamento diferente daquele que é dispensado à sua filha humana. Afinal, é uma divindade. Mas o santo de um aiaô está, como ela, ainda no início de um longo trajeto de feitura. E cabe aos mais velhos conduzir e instruir tanto o aiaô quanto o santo num processo de aprendizado. Em outras palavras, também os santos estão sujeitos, ainda que de modo diferente dos humanos, à etiqueta que rege as relações hierárquicas no terreiro. A mãe de santo do caso que eu relatei acima, ela recebe o Ogum que bate à sua porta, não simplesmente porque é Ogum, um orixá, mas porque é o santo de uma ebome antiga de sua casa. Esse ponto foi bastante frisado pela pessoa que me contou a história. Ela disse o seguinte: se fosse o santo de um aiaô, a mãe de santo nem teria se dado ao trabalho de receber. Se fosse a ebome em pessoa que batesse na sua porta, com tamanha insistência, provavelmente ela tomaria como uma ofensa. Mas sendo o santo da ebome, ela é compelida pela etiqueta a dialogar, a ouvir o que ele tem a dizer e a responder. A vinda do orixá certamente transforma a situação, mas não faz de maneira radical, invertendo, por exemplo, a direção do poder, fazendo com que a mãe de santo, de senhora da situação, passe a subordinada. Na verdade, ao solicitar da mãe de santo que observe uma etiqueta própria às divindades, a gente pode dizer que ela desacelera o ritmo do conflito, introduz uma pausa. A mãe de santo conversa com Ogum, santo que, pelos muitos anos de feitura do terreiro, já é bem conhecido seu. Ela trata-o como meu velho. Eu vou dar um outro exemplo aqui da operação dessa etiqueta, um outro caso, esse que foi eu mesmo que presenciei. Um iaô que tinha abandonado um outro terreiro
e tinha levado consigo o assentamento dos seus santos, né, os objetos em que o seu orixá está aí assentado, ele voltou tempos depois para o terreiro para pedir perdão à mãe de santo. Ele queria ser readmitido na casa. Ele chorou aos pés da mãe de santo e foi logo tomado pelo seu Obaloaê, o seu santo de cabeça. Aí Obaloaê prostrou-se no chão aos pés da mãe de santo. Ela pousou os dedos no seu ombro e nuca e com esse gesto ele se ergueu. De joelhos, ele aguardou que ela lhe concedesse a bênção e a situação terminou num abraço. Não há dúvida que a chegada de Obaloaê também aqui provocou um reordenamento na situação. Se inicialmente era o filho arrependido que esperava o perdão da mãe de santo, agora era o santo mesmo que pedia desculpas e exibia sua submissão. Ao tomar o corpo de seu filho, Obaloaê produziu uma pausa no desenrolar de eventos que poderiam ter resultado na expulsão definitiva do Iaô do terreiro. Vale notar que, obviamente, não havia nenhuma garantia de que a vinda de Obaloaê fosse trazer a consequência, digamos assim, que no fundo era almejada pelo Iaô, né? A mãe de santo poderia ter recusado o seu pedido de reingresso. Entretanto, Obaloaê mudou o tom do encontro, exigiu da mãe de santo outros modos. Meses depois, esse mesmo Iaô aprontou de novo e afastou-se de vez no terreiro. Acontece isso bastante nas casas de candomblé. Ele e a mãe de santo ficaram um bom tempo sem se encontrar, até que eles se viram, né, no enterro de um conhecido comum, no cemitério. Quando a mãe de santo notou que o Iaô estava se aproximando, ela foi logo se afastando. Ela logo entrou no carro para ir-se embora e ela disse assim: se ele vier falar comigo, vai virar no santo e eu não quero que isso aconteça. Já prevendo e evitando a mudança de tom que a chegada do orixá provocaria. Então a gente tem aqui um mundo onde atuam e frequentemente se sucedem agências muito diferentes, onde a ação e a responsabilidade são distribuídas e onde dominam uma intricada etiqueta. A etiqueta no candomblé, de fato, é muito elaborada. Uma complexa economia de gestos, de posturas, de vestimentas e adereços marca a posição de cada um no terreiro e regula a relação entre seus habitantes, não só entre os humanos, como também entre as entidades, né? E também das entidades entre si. A etiqueta no candomblé marca diferenças entre as pessoas, de acordo com a sua posição na hierarquia, ou como sugere Bastide, em uma escala de existência, entre as entidades com quem se interage e entre as situações de interação. E para complicar, também relaciona esses marcadores. Como vimos acima, em muitos casos, para saber como responder a um orixá, importa saber quem é seu filho, se é sênior, é bome ou se é Iaô, por exemplo. Por vezes a etiqueta confunde os novatos e leva os observadores de fora à conclusão de que há um excesso de formalismo nos terreiros. Embora haja muita diferença nos estilos das casas, algumas de fato são bem mais formais do que outras, é importante não confundir etiqueta com formalismo. No candomblé, a etiqueta remete ao vínculo estreito entre ética e estética. Ela dá máxima visibilidade às diferenças e dependências entre os seres, tornando a matéria de fruição intensa. Treina a atenção para essas diferenças e oferece meios para administrá-las. Na medida em que demanda atenção às mudanças sutis na situação de interlocução, a substituição do filho humano pelo orixá, por exemplo, e forçam a reorganização da conduta em função dessas mudanças, a etiqueta tem como efeito produzir pequenas pausas no curso dos eventos, retardar decisões, tornar mais longo ou mais difícil o percurso entre uma ocorrência qualquer e a resposta que se dá a ela. Nesse sentido, pode-se dizer que a etiqueta realiza um trabalho ético importante. Parafraseando Stan Getz, é possível dizer que a etiqueta retarda a ação. Ao marcar a entrada e exigir o reconhecimento de uma nova voz, a etiqueta faz emergir uma perspectiva ligeiramente diferente do problema e das situações a enfrentar. No mundo em que muitas entidades aguardam ser instauradas, em que a trajetória de instauração dos seres é matéria de preocupação explícita e investimento contínuo, esse trabalho é muito importante para a convivência. Bom, agora só para concluir,
nesse texto eu argumentei que, devido a um arranjo particular de pessoas, de coisas, espaços, de formas de interação, que eu estou chamando de montagem ética, a ética no candomblé, no lugar de promover distinções absolutas e princípios inarredáveis, acentua as particularidades e nuances de cada situação. Ela valoriza a sensibilidade aos diferentes apelos que ressoam nas situações e, ao exigir que as situações sejam vividas intensamente, ao estetizá-las ao máximo, coloca freios às tentativas de descartá-las muito rapidamente em favor de um futuro predeterminado. Aposta nas intervenções ou manipulações técnicas. Fomenta um senso de que as coisas podem a qualquer momento dar errado. Afinal, nenhuma manipulação oferece garantias absolutas. E assim fazendo, produz responsabilidade. Mas, ao mesmo tempo, contribui para a realização de que ninguém ocupa o centro das decisões, descentra a ação e distribui a responsabilidade. Para finalizar, eu gostaria apenas de ressaltar um último ponto. No candomblé, a ética está longe de ser um assunto exclusivamente humano. Diz respeito às possibilidades de convivência entre seres diferentes e em processo de se fazer. Seres cuja existência depende de sua força para conectar, ou de sua chance de contar com a força de outros aplicado a seu favor. Seres que apelam, respondem e negociam, que também agem eticamente, mas que frequentemente precisam de pessoas preparadas para falar com eles e falar deles aos outros. A mãe de santo, do primeiro caso que eu narrei aqui, ela emprega sua força na feitura da noviça e da bamburucema da noviça, conduzindo-as em uma trajetória de formação conjunta. Nesse percurso, ela distingue e responde também ao apelo de Kayala. A Kayala cobra reconhecimento da noviça, ameaça arruinar sua feitura, mas abre-se para a possibilidade de existência que a mãe de santo lhe oferece. Aceita ser segunda. Um pai de santo escolhe, por respeito à tradição em que foi criado, ou por medo de não dominar os procedimentos rituais da feitura, não fazer um santo que pertença a uma nação diferente da nação de sua casa. Mas, ao ser lembrado que muito possivelmente o santo já realizou sua escolha, ele hesita, talvez termine cedendo. Aprende que no candomblé os circuitos da ação envolvem a participação de muitos, que ninguém é permanentemente excluído desses circuitos, mas também que ninguém figura sozinho como autor. Aprende que no candomblé é preciso dar satisfação àqueles que têm vínculos com a casa e que isso implica uma ética da composição. A Ebome, do terceiro caso, entra em conflito com a mãe de santo quanto à escolha do novo ocupante de um cargo de prestígio no terreiro. O Ogum da Ebome entra no conflito e dá oportunidade à mãe de santo de olhar a situação a partir da perspectiva que ele instaura, de ver com ele. A etiqueta não só potencializa essa possibilidade, como convida os participantes da situação a vivê-la intensamente. Em cada um dos casos, a ética não diz respeito simplesmente à atribuição de valor a um mundo já pronto. É inseparável do processo mesmo de feitura dos seres e do mundo. Obrigada.